Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe, de uns textos sobre um caso bem trágico que chamou bastante atenção. É o caso da Juliana Marins, né, e os perigos lá do Monte Rinjani, na Indonésia. E também toda a complexidade para trazer o corpo dela de volta para o Brasil. A gente recebeu material que detalha os riscos da montanha e também esses obstáculos, né, logísticos, burocráticos depois do acidente. O objetivo aqui é entender melhor, assim, por que essa montanha é tão desafiadora e também olhar para essas dificuldades que a família enfrentou. Então vamos lá, vamos desdobrar isso. Bom, a história começa com a notícia triste, né, da morte da Juliana, uma jovem brasileira, 26 anos. Ela estava fazendo um mochilão pela Ásia e aí sofreu uma queda fatal na trilha do Rinjani, isso em 21 de junho. O corpo só foi achado 4 dias depois, sabe? E numa área de acesso bem difícil. Pois é, e o que torna o Rinjani tão perigoso? Os textos que a gente analisou apontam vários fatores, uma combinação. Primeiro, a altitude. É bem alta, né? E tem o risco do chamado mal da montanha. Aquilo afeta cérebro, pulmões, principalmente se a pessoa não está bem aclimatada. O esforço físico intenso, claro, só piora o risco. E tem o clima também, né? Pelo que eu vi. Exatamente. O clima é super imprevisível. Mudanças bruscas de temperatura, chuvas muito fortes, nevoeiro denso que aparece do nada, isso tudo pode desorientar muito fácil. E a própria trilha, as fontes destacam isso, ela já é tecnicamente desafiadora. Tem trechos íngremes, muito rochosos, expostos a desfiladeiros. Essa combinação de fatores naturais que cria um ambiente de alto risco mesmo. E um ponto que, nossa, chama muito atenção nos materiais é que o caso da Juliana, infelizmente, não foi um evento isolado. Nos últimos 5 anos, pelo menos, teve registro de outras 5 mortes lá. Gente de Portugal, da Malásia, da própria Indonésia. Sim, esse é um ponto crucial. Mostra que não é um incidente esporádico, né? Reforça muito a necessidade de um preparo, assim, extremo. Aptidão física, mental também, contratar guias locais experientes, seguir as normas de segurança é fundamental. E como os relatos indicam, né? Checar a previsão do tempo, levar equipamento adequado, roupa impermeável, calçado bom, um kit de emergência, faz toda a diferença. E levanta aquela discussão importante sobre a responsabilidade, né? A busca pela aventura tem que ser equilibrada com a consciência dos limites dos perigos reais. Com certeza. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para outra parte dessa história que também foi muito difícil. A demora para trazer o corpo da Juliana de volta. O acidente foi dia 21 de junho, o corpo encontrado dia 24, mas a chegada ao Brasil só foi prevista para 2 de julho. Uma espera, nossa, muito angustiante para a família. Foi uma sequência de obstáculos. Primeiro, fizeram uma autópsia lá em Bali, no dia 26 de junho. O resultado indicou traumatismo grave. Só que aí, umas imagens de drone que são mencionadas nos documentos levantaram dúvidas, sabe? Sobre quanto tempo a Juliana poderia ter sobrevivido depois da queda. Isso fez com que a Defensoria Pública da União, aqui no Brasil, pedisse uma nova autópsia a ser feita aqui. Ah, então essa questão das imagens de drone complicou o processo inicial, foi isso? Deu uma travada. Exatamente. Adicionou uma camada assim de complexidade legal forense, né? E ao mesmo tempo tiveram problemas com a liberação do corpo lá. A funerária em Bali dependia da confirmação de todos os trechos do voo pela companhia aérea, a Emirates. E a Emirates, no início, só confirmou o trecho Bali-Dubai. Isso atrasou a liberação por dias, gerou muita frustração, claro. A irmã da Juliana chegou a falar em descaso, segundo uma das fontes. Nossa. Mostra como essa coordenação internacional nesses momentos trágicos pode ser frágil, né? Complicado. E em meio a toda essa dificuldade surgiu também uma onda de apoio, né? A Prefeitura de Niterói, cidade da Juliana, ajudou com R$ 55.000 para as despesas do translado e anunciaram homenagens, né? Dá o nome dela uma trilha, um mirante. O jogador Alexandre Pato também ofereceu ajuda financeira, mas parece que não precisou depois do apoio da Prefeitura. Sim. E essa comoção toda teve um desdobramento político bem relevante. O presidente Lula ligou para o pai da Juliana e determinou o apoio do Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores. E mais importante ainda, foi anunciada a revogação de um decreto.
um decreto de 2017. Esse decreto impediu o governo federal de pagar por translados de corpos. Com a revogação, o Itamaraty agora pode cobrir essas despesas em casos excepcionais, tipo quando há grande comoção pública ou a família não tem seguro nem recursos. Foi uma mudança de política bem significativa, sabe? Impulsionada diretamente por esse caso. Uma mudança importante, embora não se soubesse se valeria retroativamente para a família da Juliana, né? Exato, essa parte ficou em aberto na época. E então, analisando tudo isso que a gente viu nos materiais, fica claro esse duplo desafio, né? Os perigos reais de um lugar como Rinjane, que exige muito respeito, muito preparo, e do outro lado, essa teia burocrática, logística super complexa e angustiante que uma família enfrenta numa tragédia internacional. Um processo que, nesse caso específico, acabou expondo fragilidades e até, como você disse, catalisando uma mudança na lei. Sem dúvida. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão final, né? Baseada nesses relatos. A gente vê uma busca crescente por experiências extremas, um contato com a natureza selvagem, às vezes até meio romantizado. Como é que a gente pode, então, cultivar um equilíbrio mais consciente entre esse desejo de aventura e uma avaliação mais honesta, mais pé no chão dos riscos envolvidos? Principalmente pensando nesses lugares remotos, onde o socorro pode demorar muito, né? E onde a burocracia internacional vira mais uma barreira, um obstáculo doloroso, justamente no momento de extrema vulnerabilidade. Fica essa questão, né?